Vamos responder. Tem consequências, sim. Primeira coisa, deste episódio de sexta-feira à noite, a gente tem aí notícias. Uma hora tem segredo de justiça, outra hora não tem mais segredo de justiça que o juiz tira, mas a gente tem notícia de 2 processos ou 2 atuações da Justiça Eleitoral. Um de natureza civil, que seria o abuso dos meios de comunicação social, e outro de natureza criminal, que é a utilização de documento falso. Então, são 2 vertentes diferentes. Nenhuma dessas 2 vertentes, e eu respondi desde sexta-noite, ontem, o dia inteiro, nenhuma dessas 2 vertentes atrapalha o primeiro turno, como não atrapalhou, que já encerrou, e também não vai dar tempo de atrapalhar a Megali o segundo turno. O pessoal pergunta, mas como? Que absurdo, a Justiça Eleitoral é lenta, a Justiça Eleitoral é morosa. Não, a Justiça Eleitoral cumpre a Constituição e cumpre a lei. A Constituição garante o amplo direito de defesa para todo mundo, garante o contraditório para todo mundo e o devido processo legal para todo mundo. Então, esses 2 processos, a AIGE, que apura lá o eventual abuso do meio de comunicação social, e o processo criminal, tem começo, meio e fim. Só para vocês terem uma ideia, o prazo de defesa da AIGE é de 5 dias. O prazo de uma defesa criminal também é de 5 dias. Quer dizer, então, prazo de defesa 5 dias, mais produção de prova, oitiva de testemunhas, questionamento da perícia. Foi feito um laudo do Instituto Criminalística, mas a defesa tem direito de questionar. Mais alegações finais, quer dizer, tudo esse rito do devido processo legal, como eu falei que a Constituição prevê, vai ultrapassar o segundo turno. Então não vai ter reflexos jurídicos no segundo turno. Reflexos políticos é outra coisa, Sheila. Aí cada um faz seu juízo de valor, cada um explora o que acha que tem que explorar politicamente. Mas juridicamente, não. Aí você pergunta, mas não vai ter consequência? Sim, porque o processo vai começar agora, vai começar nesses próximos dias, tem primeira instância da Justiça Eleitoral, depois tem segunda instância no TRE e depois ainda tem terceira instância no TSE. A gente sabe que no Brasil funciona assim. Então, para produzir algum efeito, só depois, lá na frente de todas essas instâncias. O que significa isso? Se ele for para o segundo turno, se ele ganhar a eleição, ele pode até assumir o mandato, exercer por 6 meses, 8 meses, 9 meses, isso não passa de 1 ano, mas eu acho, ou tudo indica, como você falou, tem comprovação de que o documento é falso, que ele utilizou com fins eleitorais, que ele vai ser cassado, e aí a gente tem que fazer uma nova eleição. Também a pessoa pergunta, não é o segundo colocado? Não, é nova eleição, uma eleição... Não é o vice, é a chapa que é cassada? É a chapa que é cassada, porque o vice é beneficiado por esse ato ilegal, se for condenado, né? Tudo no C, no condicional, e aí também não assume segundo colocado. Tem que ter novas eleições. Agora, o pessoal acha estranho. Não, isso acontece em toda eleição municipal, dezenas de municípios no Brasil inteiro. É que a gente não fala porque são municípios menores. Tá? Seria a primeira vez que isso vai acontecer em São Paulo. Se acontecer, a eleição suplementar que chama, até o final do mandato, é o mandato tampão. E nesse tempo em que ele é cassado, até demora 60, 90 dias para organizar uma nova eleição, assume o presidente da Câmara. Ah, sim. Mas, também o último raciocínio jurídico aqui importante, Sheila, se ele não passar para o segundo turno, fica 0-0? De jeito nenhum, porque os 2 processos têm inelegibilidade. Então, se ele for condenado nos 2 processos, tanto no criminal quanto na AIGE, ele pode ficar inelegível por 8 anos, a partir de 24. Então, pega 26, 28, 30 e assim por diante. Ele acaba ficando na mesma situação jurídica do Bolsonaro. Rolo, mas supondo, é difícil provar que bom, talvez não seja tão difícil assim, mas há que se provar que houve dolo por parte do Marçal. Porque ele pode argumentar, eu não sabia. Eu também caí no conto, o cara me ofereceu isso aí, eu achei que era verdadeiro, achei que estava prestando um serviço, fazendo um favor ao eleitor, ele disse etc. Que só repostou, que a equipe dele de campanha simplesmente recebeu e repostou. Isso. Né? Então ele pode alegar ignorância. Essa alegação funcionaria? Como é bom falar com pessoas inteligentes, e o ouvinte da Band News também é inteligente. Essa é uma desculpa que muita gente tenta usar, mas o crime é fazer, vamos lá no verbo, vamos analisar juridicamente. O crime é fazer o documento, produzir o documento ou divulgar o documento. Então quem divulga o documento, e aí me parece que ele reconheceu, não vou usar a palavra confessou, mas reconheceu que eu só divulguei, então confessou que divulgou. Então também
está praticando crime. Agora, lógico, tem que ficar comprovado que esse documento realmente é falso, que esse documento foi utilizado com finalidades eleitorais. Quer dizer, tem uma série de elementos do processo. Por isso que eu falo, o processo não demora só uma semana. O processo vai demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano para ficar comprovada a responsabilidade. E, Megali, no âmbito do processo civil, da AIGE, vamos dizer assim, civil eleitoral, nem precisa ter a prova direta da responsabilidade dele. Basta que ele seja o beneficiário. Ele foi o beneficiário por um ato ilegal. Alguém praticou para ajudá-lo e ele teve benefício eleitoral em função desse ato ilegal. E mais, o que a jurisprudência eleitoral é muito tranquila, fala da gravidade do fato. E aí a Justiça Eleitoral vai analisar. Esse fato foi grave para mudar o resultado da eleição ou não? E aí os juízes eleitorais vão analisar isso, é gravidade. Esse fato seria grave o suficiente para mudar o resultado da eleição? E aí não importa se ele foi para o segundo turno ou não foi para o segundo turno, porque também é uma desculpa, hein, Sheila? Eu não fui para o segundo turno, significa que não foi tão grave assim, porque senão eu teria ido para o segundo turno, né? Agora, então, também é outra análise que a Justiça Eleitoral vai fazer. Doutor